17. Nós vamos meditar numa história que é bastante conhecida, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia, e ela traz um ensinamento prático. Nós conhecemos a história, mas muitas vezes apenas saber de uma história não nos remetemos imediatamente ou profundamente no significado dessa história para a nossa vida. E precisamos então reacender a chama da fé, da confiança e do conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Este texto, ao longo dessa semana, ruminou na minha mente. Essa é uma palavra um pouco forte, mas eu gosto sempre de lembrar dela, porque ela vem do mundo zoológico, não é? Os animais ruminantes. E ruminar é aquele animal, como o boi, por exemplo, existem outros ruminantes também, mas o boi ele se alimenta durante o dia, e à noite, quando ele vai descansar, ou no curral, ou fica lá na pastagem, ele rumina. E o que é ruminar? É uma habilidade que esses animais têm de voltar o alimento à boca. Uma imagem meio suja, né? Meio esquisita, mas necessária para você entender como isso tem uma aplicação para a nossa vida espiritual. O animal volta o alimento à boca e ele continua lentamente mastigando aquele alimento várias e várias vezes. E quanto mais ele mastiga, mais ele processa, mais ele sintetiza as propriedades daquele alimento e o transforma então na energia necessária para ele ter força para o novo dia. Por isso a gente vê tantos animais ruminantes que estão sempre mexendo a boca, porque na verdade eles estão sempre processando o alimento que eles ingeriram. Eu lembro que há quase um ano atrás, exatamente, nós falamos sobre a beleza da criação de Deus, e como ministros e mordomos que somos da criação de Deus, eu chamei a atenção para o fato de que o milagre da natureza é maravilhoso, porque, por exemplo, o boi no pasto ele só come capim. Vez ou outra ele tem a ração específica lá, porque os cuidadores dão a ração, mas ele foi feito por Deus só para se alimentar de mato, literalmente. Mas Deus é maravilhoso que do mato você bebe leite, do mato você come picanha. Interessante como a natureza transforma as coisas e processa os elementos de uma maneira milagrosa que a gente nem imagina. Então, quando você está tomando leite, na verdade aquilo lá veio do mato. Não sei como, mas veio do mato. E quando você está comendo aquela deliciosa picanha, eu poderia falar fígado, né? Mas é que fígado nem todo mundo gosta. Então vamos para a picanha, para arrebentar de uma vez. E quando você está comendo picanha, aquilo vem de um animal que se sustenta comendo mato. Ou seja, como dizem os obstetras e ginecologistas, não existe leite fraco. O alimento é sempre forte. Depende da maneira como você o processa e como você o utiliza. E essa semana eu estava ruminando, literalmente ruminando esse texto em que Davi extermina o gigante Golias. Eu fiquei perguntando por que esse texto está o tempo todo, por que esse texto vem na minha mente. E creio que pelo Espírito Santo eu fui lembrado de que eu também estava enfrentando um grande desafio, um gigante muito maior do que eu, respostas que eu estou procurando, soluções que eu estou precisando, e que muitas vezes eu me sinto tão pequeno, apesar de ser tão grande, mas tão pequeno, diante das circunstâncias contrárias que a gente enfrenta todos os dias. E o Senhor me lembrou dessa história e, em dado momento, eu fiquei surpreso. Poxa, mas essa história eu conheço desde pequenininho. Talvez uma das primeiras histórias que os nossos filhos pequenos aprendem na escola bíblica dominical, no módulo infantil, é a história de Davi contra Golias. E uma coisa a gente sabe, Davi venceu Golias. E é o que os nossos filhos aprendem. Venceu Golias, juntando umas pedrinhas no riacho, colocando numa funda, girando, largando a funda com uma pequena tiradeira e acertando a testa daquele grande gigante, e ele cai morto em solo palestino. Só que simplesmente saber que Davi venceu Golias nos é o começo de uma história de vitória. Mas quando a gente amadurece, a gente fica instigado a saber, mas como foi esta batalha? Como foi esta luta? E o que aconteceu para que chegasse o ponto, efetivamente, de Davi ter derrotado Golias? Na verdade, o que chama a atenção são alguns detalhes nesta narrativa. E eu, então, pedi ao Senhor que confirmasse em meu coração
a oportunidade de compartilhar com você alguns desses detalhes importantes que formam uma história de vitória. Ou seja, nenhuma grande vitória, ela acontece da noite para o dia, mas as nossas grandes experiências são resultado de pequenas passagens da nossa vivência e pequenos tijolos que são colocados no grande edifício, até que a obra toda esteja completa e até que nós possamos contemplar a obra feita e dizer assim: esta foi uma grande vitória. E algo interessante na história de Davi contra Golias e contra os outros filisteus é que a vitória de Davi sobre Golias é, na verdade, o resultado de um processo. É a parte final de uma história de um homem chamado, nós sabemos, como homem segundo o coração de Deus, mas que ficou graus e que estabeleceu passos até que ele chegasse à grande vitória de como um homem pequeno, mas corajoso, vencesse um grande gigante, ameaçador e assustador. O texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 17, é um texto longo, mas a gente precisa lê-lo para você entender bem a história de Davi e Golias. Vamos ler a partir do versículo 12, de 1 Samuel, capítulo 17. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul ele já era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e estes 10 pães e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000 e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade.
Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas suas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gaate e até Ecrom. Então voltaram aos filhos de Israel e perseguiram os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Em resumo, você sabe bem essa história e já a conhecia. Mas, como eu disse, alguns detalhes desta história precisam ser reacesos, revigorados em nosso coração, para que sirva de lição e de verdade para todos nós que de alguma forma enfrentamos gigantes em nossos dias. Você e eu sabemos, e se temos diante de nós circunstâncias vultuosas, circunstâncias difíceis, grandes, complicadas, e que delas muitos já têm fugido e desistido de enfrentar. E nós sentimos-nos desafiados a enfrentar as circunstâncias e experimentar a vitória que vem do Senhor. O texto-chave de toda esta narrativa é a declaração que Davi faz ao gigante filisteu Golias. Quando ameaçado com espadas e lanças, ele rebate a ameaça e declara diante de todos que pudessem ouvir: do Senhor é a guerra. Ou seja, Davi sabia que aquela luta, aquela afronta, não era contra a sua humanidade, não era meramente contra um rei, não era meramente contra uma geração,
mas era contra o Deus da história, o Deus que escolheu um povo para tornar-se conhecido. E diante de Davi estava o desafio de consolidar a obra do Senhor, de proclamar a sua glória e de testemunhar do poder que só Deus possui. Davi tinha uma história com Deus, Davi tinha um relacionamento com Deus, e isso de alguma forma preparou-o para esse dia. Ele não sabia, como ele mesmo diz na sua pequena biografia diante de Saul: eu já matei um leão, já matei um urso. Mas não imaginava que, tendo enfrentado um leão e um urso, e tendo-os matado com minhas próprias mãos, não imaginava que estava sendo forjado por Deus para esse dia. Eu quero ir lutar, eu quero enfrentar esse gigante, porque o Deus que me trouxe até hoje e até aqui, eu creio o Deus que poderá realizar ainda um milagre daquilo que Ele tem por fazer. E não é a minha história, mas é a história do povo dele que está em jogo. Davi se coloca como um grande vencedor de gigantes, como um grande vitorioso. Mas algo interessante é que a sua história não começa como um destruidor de gigantes. A história de Davi começa de maneira simples e discreta. No próprio texto em que lemos, a partir do versículo que lemos, versículo 12, você percebeu que na pequena descrição, Davi é tido como o menor dos menores. Belém era a pequena cidade desde então, por isso escolhida para o nascimento do nosso Senhor Jesus, para contradizer todas as expectativas, para contradizer toda a lógica daquela geração e ainda dos nossos tempos. Deus levantou aquele que era o menor dos menores, o caçula, que tinha a profissão menor de todas as demais, que era tido como o inútil, e que, por certo, muitas vezes na solidão do campo, do pastoreio, e a profissão do pastoreio remete-nos a uma experiência muitas vezes solitária. Ali estava Davi, entoando louvores ao Senhor, guardando o rebanho de seu pai, agindo fielmente. Não acredito que Davi fosse uma pessoa franzina, não acredito que Davi fosse uma pessoa fraca, mas o texto bíblico, em 1 Samuel, quando o apresenta, fala que ele era um jovem de aspecto gentil. Eu costumo dizer que chamar Davi de aspecto gentil era como nós fazemos com muitos que olhamos e avaliamos pela aparência assim: ninguém dá nada por aquela pessoa. Não tem jeito de guerreiro, não tem jeito de vencedor, é o menor dos menores, de uma família simples, da menor tribo, da cidade menos importante. Não havia evidências que pudessem retratar Davi como sendo um grande guerreiro e um grande vencedor. Mas a história de Davi começa lá no campo, muitas vezes solitário, mas tendo a companhia e a presença gloriosa de um Deus que o supria e que era o motivo da sua canção desde então. E ele, como pastor de ovelhas, sabia muito bem dizer e refletir e cantar: eu sou o pastor dessas ovelhas, eu cuido delas, mas eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu sei aonde levar as minhas ovelhas para se alimentarem, eu sei onde devo levá-las para beber água fresca, eu sei onde levá-las para ter segurança, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, e Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe onde estou seguro, Ele me dá alegria, Ele me dá sustento. É este mesmo Davi, que antes mesmo de ser um guerreiro, de ser um vencedor, um grande general, o rei de Israel, foi alguém que cresceu nas campinas, cuidando de ovelhas, mas aprendendo com o seu pastor o poder que o Senhor tem diante de toda e qualquer circunstância. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e sempre sentimos-nos incapazes, mas é justamente quando neste momento somos lembrados de que nunca foi e nem nunca será pela nossa capacidade. Nós temos uma tendência muito humana, muito natural, de achar que nossas habilidades, nossas competências nos são suficientes e capazes de nos suprir, de nos dirigir. Mas Davi vai nos ensinar que todas as grandes vitórias começam ou têm pequenos e simples começos, muitas vezes desprezado. Quando Davi, antes mesmo desta narrativa acontecer, foi ungido ou escolhido por Samuel para ser o próximo rei de Israel logo depois de Saul, ele estava esquecido lá no campo.
eram 8 filhos, eram 6 filhos, depois de passarem os 5, Samuel fala assim, mas não tem mais nenhum? Jessé então fala assim, peraí, tem mais um sim. Mas ele é muito jovenzinho, está lá no pasto, ele não dá para essa coisa de rei não. E Samuel então ouve do Senhor, vai lá, chama ele, porque é esse que eu escolhi, é para esse que eu tenho um plano, é esse que eu quero. Contra todas as perspectivas, contra todas as possibilidades, contra toda a lógica, foi a Davi que Deus escolheu. Exterminadores de gigantes, vencedores de gigantes e grandes vitórias não acontecem da noite para o dia, mas muitas vezes estamos sendo forjados e preparados pelo Senhor em tarefas simples do nosso dia a dia para experimentarmos grandes vitórias que estão por vir diante de nós. A segunda verdade que Davi nos ensina, a partir do versículo 28, e isso acontece mais 2 vezes, no versículo 33 e depois no versículo 41 e 44, o próprio Saul, alguns soldados e seus próprios irmãos desdenham da capacidade de Davi. Davi tem que enfrentar a oposição dentro da sua própria casa, dentro dos seus amigos e dentro da sua liderança. Davi tem diante de si a possibilidade, a olhar para os gigantes e dizer assim, eu sei que eu posso, não pela minha habilidade, mas porque o Senhor já me ensinou muito, e eu sei que eu posso enfrentar este gigante no nome do Senhor, porque este gigante não afronta-me, e nem afronta o rei Saul, não afronta o povo, afronta o Deus do povo, e isso não vai ficar barato, isso não vai ficar impune. E quando Davi se dispõe a lutar, seus irmãos, primeiramente os da própria casa, dizem para ele assim, você não vai conseguir, o que você está fazendo aqui? Deixa de ser fofoqueiro, você veio aqui só para vigiar a gente, está fazendo mexerico, vai fazer fofoca para o papai, vai voltar para casa e contar tudo para o papai o que está acontecendo? Ou o que é isso? Você é curioso, gosta de ver sangue, veio para a batalha só para ver gente morta? Davi olha para ele e diz, não, eu vim lutar. Que veio lutar? Você não pode, você não é capaz. Volta para cuidar das suas ovelhas, porque é a única coisa que você sabe fazer. Não, eu quero lutar. E já ele diz, que eu não tenho apoio da minha casa, vou aos meus amigos, vou aos outros soldados, talvez eles acreditem em mim. E diz o texto, versículo 33, que os soldados fazem a mesma coisa. Você não pode, você é pequeno, você é só um pastorzinho, volta para lá, vai cuidar das suas ovelhas. Mas aí então chega aos ouvidos de Saul que tem um jovem querendo lutar. Ora, Saul fala assim, se alguém quer, então que vai, eu não vou morrer, então vai alguém. Deixa eu ver esse jovem. Quando Saul olha, com certeza desdenha de Davi, e fala assim, quem é você, jovem? Quem é você? Depois da história, você leu no final do capítulo, Saul deixou ele ir, nem sabia o nome, não sabia a família, sim, é só mais um que vai morrer nas mãos de Golias. Davi foi desprezado, foi desdenhado, e ele enfrentou as críticas, que eram destrutivas, que eram incapacitantes, que eram paralisantes. E nós temos também muitas vezes de enfrentar pessoas que olham para nós e tentam nos colocar para baixo. Você não consegue, você não é capaz, você não tem habilidade, você é muito moço, muito pequeno, você não tem experiência. A questão é que, sim, muitas vezes precisamos de algum treinamento, de alguma experiência, de alguma habilidade. O fato é que eles não conseguiam enxergar que Davi já estava sendo preparado por Deus desde os campos onde ele cuidava de suas ovelhas. O que você e eu precisamos entender é que nós já estamos no campo de treinamento de Deus. Nós já estamos sendo forjados por Deus, em várias circunstâncias, em várias experiências. E você já deve ter aprendido até hoje que o Deus a quem adoramos e servimos é poderoso para nos tornar vencedores. E agora é mais uma batalha que temos de enfrentar. E ainda que críticos destrutivos levantem-se contra nós, a nossa tarefa, o nosso papel, é não dar ouvidos àquilo que vem nos destruir, aquilo que possa nos desestimular e aquilo que tente nos fazer desacreditar que o Deus que nos chamou é o Deus que nos levará até o fim. Outra verdade que podemos aprender com Davi é que, por maior que seja o desafio, ele não se intimidou diante do perigo e até mesmo do risco de morrer. Lá no versículo 32, Davi, quando vai se apresentar a Saul, ele diz, ninguém deve ficar com o coração temeroso ou abatido por causa deste filisteu. E ele então toma a iniciativa e diz,
eu lutarei. Meus irmãos, diante do perigo e do risco, a maioria de nós nos intimidamos e nos acovardamos. E isso é uma área da nossa vida em que o Senhor precisa efetivamente agir de uma vez por todas em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. O Senhor nos deu coragem. E os cristãos de hoje precisam enfrentar a circunstância com a mesma coragem, a mesma certeza de que a nossa batalha não é nossa, mas é do Senhor. O Senhor é a guerra. Os desafios que enfrentamos é para que o nosso caráter seja moldado, para que a nossa vida seja forjada, lapidada por Deus, de maneira tal que todos saibam, como Davi mesmo disse, a minha razão de lutar é para que todos saibam que não há Deus como o Deus de Israel. Hoje fala-se em prosperidade, fala-se em vitória, fala-se em riqueza em nome do Senhor, mas muito disto é fruto da nossa vaidade, do nosso desejo, da nossa vontade. Glórias a nós. E Deus, se puder ser lembrado em algum momento, Ele será. Mas o mundo em que vivemos, a geração deste tempo, quer a glória para si, quer a fama para si, quer a honra para si. Davi vai ao campo de batalha, ele não se intimida diante do risco e do perigo, e ele se apresenta nas fileiras da guerra e diz: eu quero que todos saibam que não há Deus como o Deus de Israel. Davi tinha na sua história e na sua memória lembranças que lhe forjaram. Versículo 34 a 37, ele dá um testemunho, ele faz uma pequena biografia diante do grande Saul. O texto diz em 1 Samuel que Saul era grande. Ele se destacou no horizonte diante de todos os possíveis candidatos a rei de Israel. E ele ainda tentou se esconder no meio dos caixões, mas ele era tão grande, diz o texto, que logo perceberam Saul no meio das caixas. E ali estava Davi diante de Saul. Eu posso imaginar um jovem pequeno, simples na sua aparência, pelo qual ninguém lhe dava nada, diante do grande Saul dizendo assim: eu posso. E Saul diz: mas por que você pode? E ele olha para ela e diz assim: porque eu já matei um leão e um urso. Eu tenho história para contar. Meus irmãos, verdadeiros vencedores gigantes têm histórias para contar dos feitos de Deus na nossa caminhada, na nossa jornada. Especialmente nos nossos cultos de quarta-feira, eu sempre estimulo os presentes a dizerem alguma coisa do que Deus tem feito. E é sempre interessante porque eu sempre recebo uma resposta muito, muito calorosa diante de todos, um silêncio mortal. Eu falo assim: quem aqui tem alguma coisa para contar do que Deus tem feito na sua vida? É claro que muitas vezes pela timidez, pelo desconforto de falar em público, todo mundo fica quieto. E eu sempre digo assim: não é possível que você não tenha histórias para contar da fidelidade de Deus sobre a sua vida. Davi, diante de Saul, ele diz: eu tenho sucessos no passado para contar. E tais sucessos me motivam a olhar adiante e dizer: eu posso enfrentar esse gigante também, porque Deus já fez milagres e maravilhas na minha vida. As histórias do nosso passado remontam em nós e reconstroem em nós a certeza e a esperança de que não há gigante que possa prevalecer, sobressair diante da glória do Deus que é o nosso Deus. Davi nos ensina na vitória contra Golias que a sua certeza e a sua convicção estavam baseadas nas suas experiências do passado, nas vitórias que Deus já lhe havia concedido. E isso lhe motivava. É interessante que Davi não tem em momento nenhum dúvida da vitória. A sua convicção era infalível. Davi não teve nenhum temor de enfrentar aquele gigante, porque a sua convicção estava baseada em experiências reais da sua caminhada com Deus. O Deus que me trouxe até aqui é o Deus que vai me levar adiante até que o nome dele seja totalmente conhecido, para que saiba-se que não há Deus como o Deus de Israel. Antes de ir ao campo de batalha, Davi nos dá mais uma lição preciosa. Nos versículos 38 ao 40, você leu comigo que Saul, então, talvez por um desencargo de consciência, talvez para não ser depois acusado por ter sido irresponsável e deixar um jovem inexperiente ao campo de batalha morrer tragicamente pela lança de Golias,
Saul tira a sua armadura e coloca sobre o pequeno corpo de Davi, dá a Davi uma espada, que era a espada de Saul. Então você começa a perceber algumas coisas. Davi era um homem grande, que se destacava pela sua estatura. Davi era um homem menor, não sei se pequenininho, mas menor, que colocava em dúvida a sua capacidade aos olhos das pessoas que o viam. E de repente aquele jovenzinho, vestindo uma armadura que talvez pesasse tanto quanto ele pesava. E diz o texto que ele não conseguiu andar, não conseguiu dar um passo. Talvez a espada fosse do seu tamanho, ele deve ter ficado tentando assim, não. E o que Davi diz? Eu não consigo. E ele diz, porque eu nunca usei isso. Esta é uma lição preciosíssima que Davi nos dá. É porque nós não precisamos de nada além daquilo que Deus já nos tem dado para vencer. Muitos queremos plagiar as experiências dos outros. Muitos queremos imitar ou usar as armas e ferramentas que os outros têm usado. Muitos de nós achamos que para vencermos precisamos ser iguais aos outros ou fazer como os outros. E o que Davi nos ensina é que o método de Deus agir é dar-nos aquilo que de melhor nós podemos fazer, ainda que aos olhos dos outros possa parecer tão simples. Evidentemente que no campo de batalha, numa estratégia militar, que comparação fazemos com uma funda, como se fosse uma tiradeira? Não era bem uma tiradeira, porque era uma tira de couro, com um pedaço bem comprido de couro, em que se colocava na ponta uma pedra e girava, e de repente aquele jovem soltava uma das pontas, tinha que ter uma grande técnica para fazer isso, soltava uma das pontas até que a pedra então rolasse na direção certa, no alvo certo e atingisse o objetivo. E diante daquela simples ferramenta de autodefesa, comparado a uma grande e maravilhosa armadura, uma espada pesada, um escudo protetor, e de repente ele diz assim, eu não preciso de nada disso, a armadura é sua, fique com ela, eu vou com aquilo que Deus me deu. Suas experiências lhe haviam ensinado que a funda era suficiente, 5 pedras era suficiente. Talvez alguém pensasse, não era melhor levar um pouquinho mais? Vai que você erra, 5 é muito pouco. O texto nos diz que foi na primeira, foi de primeira. Porque Davi nos ensina que nós não devemos e nunca podemos tentar ser quem não somos. Imitar os outros, ser igual aos outros, não nos torna vencedores como os outros. Porque o Senhor nos tem dado características e um jeito todo especial para vencermos como nós somos. O que precisamos é ter experiências com Deus, saber o que Deus nos tem dado, quais são as armas que Deus tem colocado à minha disposição para que eu me torne um vencedor diante da tentação, diante dos perigos, diante da adversidade, diante das circunstâncias contrárias. Um vencedor verdadeiro, ele sabe que não pode imitar ninguém, mas usar as suas próprias armas. Diz o versículo 48, que quando o filisteu começou a ir em direção a Davi, Davi correu na direção do filisteu, Golias. Isso nos mostra que o verdadeiro vencedor é aquele que não recua, mas que avança em direção ao perigo para garantir a vitória em primeiro lugar. O pequeno Davi, diante da ameaça do grande Golias, Golias dá os 3 primeiros passos vindo na sua direção. O texto nos mostra, nos ensina que Davi então parte da direção dele e diz, se alguém tem que chegar primeiro sou eu, se alguém tem que dar o primeiro golpe sou eu, se alguém tem que determinar a vitória sou eu. O pequeno Davi, o jovem Davi, tinha uma ansiedade, uma gana para experimentar a vitória que vem do Senhor, para derrotar o gigante diante de si. Por isso, o que Davi nos ensina, muito além da vitória, é que o Senhor está atento a toda a nossa caminhada, para que aquilo que Ele nos tem dado ser e viver, sejam as razões pelas quais você e eu também podemos encontrar a vitória pela mão do Senhor. Davi nos ensina que ganhar não é da noite para o dia, mas grandes vitórias começam em pequenos começos. Grandes vencedores podem ser os menores de todos, se forem para o campo de batalha
para que a glória do Senhor seja conhecida por meio dele. Nem sempre as grandes armas são aquelas que garantem a vitória, mas são as pequenas ferramentas usadas pela mão do Senhor. Muitas vezes, a oposição e a crítica vai tentar nos desanimar diante das circunstâncias difíceis que temos de enfrentar. Muitas vezes nós mesmos não acreditamos na nossa potencialidade, não acreditamos na nossa capacidade que vem de Deus. Mas o que o grande vencedor e guerreiro Davi, mesmo sendo ele um jovem por quem ninguém lhe dava nada, nos ensina que grandes homens de Deus são muitas vezes os menores de todos, porque têm a coragem de ir para o campo de batalha acompanhados pelo Senhor. É isso que faz toda a diferença. O que Davi diz ao gigante Golias, diante do confronto e diante do enfrentamento, ele diz: você vem para mim com espadas e com lanças? Eu vou a você no nome do Senhor. Esta é a maior de todas as companhias. Esta é a maior de todas as tropas, porque basta um no nome do Senhor para que grandes gigantes sejam derrotados. Deus não está preocupado com quantidade, Deus não está preocupado com o tamanho do exército, Deus não está preocupado com o tamanho do armamento, Deus está preocupado com a disposição do coração de homens e mulheres que estejam dispostos a avançar diante do inimigo e guerrear para que o nome do Senhor seja conhecido. Que você e eu vivamos para guerrear e, em guerreando, vivamos para vencer. E que a vitória não seja a nossa vitória, mas seja a vitória do nome do Senhor em nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé.